Olá, povo lindo! Como é que tá você? Tudo bem? Estamos de volta a mais um episódio do nosso Falando Sério podcast. Hoje aqui em nossa mesa, batendo um papo, e hoje vai ser um papo talvez diferente de muitos que você acompanha aqui no dia a dia, mas claro, já teve também aqui autoridades sentadas aqui nessa mesa e falando de coisas que eu amo muito falar. Que é falar de Jesus, falar de Deus, falar de família, falar de transformação. E hoje eu estou aqui com, primeiro, um amigo, ele é pastor, ele é professor teólogo e vai estar compartilhando com a gente aqui de muito conhecimento. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. E é aquele que conhece a verdade e não guarda para si, compartilha, e ele tem sido um arauto, tem sido uma bênção na vida de muitos, porque ele também é escritor. E ele escreveu um livro que a gente vai falar aqui desse livro daqui a pouquinho no bate-papo, mas eu quero já colocar aqui na nossa tela, como diz aqui em Portugal, no ecrã, para que você possa conhecer o pastor Aliel Improta. Esse nome é bem forte, hein? Exatamente, a lei Improta. Esse Como é que tá, nome, pastor? Tudo bem? esse nome só, tá tudo em paz, Deus no controle, a gente vai caminhando. É verdade. Estamos novos aqui em Portugal, mas Deus tem colocado a sua mão forte sobre as nossas vidas. Esse nome, na verdade, ele é um nome de origem italiana, segundo algumas informações lá de Salerno, na Itália, eu não sei exatamente se é isso. Pretendo até depois que me organizar aqui É em isso que eu Portugal, dar falo, eu um digo, olha, pulinho lá e lá mais de perto mas ver. pode até te ajudar também aí com questão dessa mudança europeia aí, ter essa. Então, rapaz, a gente já está começando a pensar seriamente Pois sobre é, isso, né? Trabalhando nesse sentido também. que legal. Então, pouco tempo aqui, né, em Portugal, como é que você tá? Tá se adaptando, tá gostando? Como é que é essa. Ainda nesse momento você está um pouco, né, Hoje, digamos assim, um pouco ainda meio perdido, por virtude que você não está aqui junto com a tua família, né? Mas está se adaptando. Me conta aí como é que está a tua experiência aí. exatamente. Hoje nós estamos fazendo hoje 40 dias que estamos aqui em Portugal. Eu diria para você que os primeiros 15 dias foram uns dias de aprendizado, de muito choro, de muita lágrima, de desconhecimento de quem você é no contexto Desconhecimento. de si próprio, porque em determinados momentos você se pegava chorando só pela não necessidade, não necessariamente pela saudade, mas pela pelo entendimento de que você estava em um ambiente que não era necessariamente seu. Hum, E eu me lembro que eu estava orando um determinado momento nesse sentido, tentando entender de Deus esse processo. E aí o que me veio na mente foi justamente quando Salomão ele inaugura o templo, e antes de inaugurar ele começa a orar, né? E é. ele ora pelas viúvas, ele ora pelos órfãos e ele ora pelos imigrantes. Naquele momento eu comecei a entender exatamente que a força dessa oração de Salomão era justamente sabendo a necessidade de paternidade que o imigrante não tem. Aquela necessidade que ele tem de existir dentro do local em que ele se encontra, ele não sente isso. Eu acho que essa foi a grande virada de chave para que eu conseguisse virar esses 15 dias e começar a entender que esse processo é um processo que Deus está intervindo diretamente em minha vida. Que legal. Isso é bom porque a Bíblia, né, dá direcionamentos para tudo. Exatamente. E você fala dessa parte aí, porque é verdade, né? Você, quando está em um outro país, é diferente, porque são culturas diferentes, são modos diferentes. E sem falar do distanciamento do teu habitat natural, que no caso onde você nasceu, onde você cresceu, as pessoas que você convive, isso realmente é um choque de realidade. Mas que bom que através do conhecimento bíblico e da aproximação com Deus, onde estivermos, Ele está conosco, né? Que a gente Exatamente. vai, né, levando e vida que Exatamente. segue. E vamos, querendo ou não, aprendendo também a nos adaptar com tudo isso. Exatamente. Então, pastor, eu já comecei aqui te apresentando aqui e falando da questão desse livro, Líderes ou Deuses. É um tema forte aqui, né? Esse título desse livro aqui. O que você quis dizer e o que é que está escrito aqui nesse livro, que eu ganhei de presente e eu pretendo em breve já sentar aqui para poder conhecer um pouco mais aqui desse tema tão forte que você deixa aqui nesse livro aqui. O que é que tem aqui nesse livro? Bom, de antemão, ele não é necessariamente uma crítica, ele não vem para bater de frente, não obstante a gente vai questionar muitos pontos do que a gente entende como religiosidade nos dias atuais, mas ele vem muito mais sobre perspectiva de nós começarmos a refletir sobre a realidade da igreja no mundo odierno, no mundo atual. Porque a gente precisa entender e ter de forma muito consciente e clara que as linguagens do Evangelho, não obstante elas estejam fundamentadas na Bíblia,
ela vem tomando uma linguagem muito antropocêntrica, de forma que o homem se torna o centro de todas as coisas e ele está sendo a imanência daquilo que a gente não deveria perceber enquanto cristão. Então, o homem tomou toda a força e toda a centralidade no processo, E de isso é um forma. perigo, né? Quando o homem quer. Exatamente. E aí a gente começou a perceber, e nesse ponto sim é uma crítica, que a liderança ela se colocava muito mais como um cabedal de proteção, mas de um cuidado para que as pessoas estivessem subordinadas à sua realidade, do que a capacidade de fazer com que as pessoas que são cristãs e que estão ali debaixo do seu cuidado possam refletir, pensar e decidir à luz da palavra de Deus. Porque, não obstante eu tenha ovelhas, sejam pessoas que são ovelhas que não são minhas, são do Senhor, mas que eu os cuido, eu preciso orientá-los para que eles tenham um determinado nível de independência e conhecimento da palavra, para que eles não sejam dominados nem pelo mundo, nem tampouco por líderes que são lobos, na verdade, e não são de fato homens comprometidos com a palavra de Deus. Que isso, infelizmente, não é de hoje, pois já tinha esse alerta, o próprio Jesus já, né, trazia esse alerta. Exatamente, você vai ver isso muito inserido no livro lá de Judas. Judas trabalha especificamente uma carta de apenas um capítulo, mas ele vai tratar especificamente sobre essa questão desses falsos apóstolos, desses falsos profetas, dessas pessoas que vão se interpondo no meio da igreja e dissuadindo pessoas do reino de Deus. Judas ele chega a ser tão incisivo que ele diz o seguinte: se for possível, tire do fogo pessoas que estão morrendo por falta de um evangelho bíblico. Ele termina por dizer exatamente, eu estou, na verdade, transliterando, mas ele termina por dizer isso. Se você puder, tire do fogo pessoas que estão fazendo, pessoas que estão vivendo dentro de uma realidade que não é a realidade cristã. E voltando a falar sobre essa questão de mudança de país, cultura e tudo, como que você vê? Creio que você está há pouco tempo aqui, mas você já tem observado o comportamento, né, do europeu. Como é que você vê essa questão eh, da fé, a fé cristã, né? Que já estamos falando aqui sobre a Bíblia, sobre líderes, sobre Jesus. A fé cristã, como você vê que essa diferença entre o europeu e o povo brasileiro? Naturalmente, a primeira ação que a gente tem é fazer uma comparação entre o país que nós estamos e aquele que nós estamos imigrando. Essa comparação ela vai surgir em todos os âmbitos, inclusive nessa perspectiva. E aí, para que eu possa tratar um pouco sobre a percepção do que eu vejo em Portugal, eu preciso tratar também sobre a forma como se tem trabalhado o evangelho no Brasil. Aham. E aí vai uma percepção que é muito simples. O evangelho no Brasil tem uma fundamentação religiosa e carismata muito forte, e essa maneira de lidar com o evangelho, em quase sempre, ela foge de princípios da palavra do Senhor. Então, você tem um país que é extremamente religioso, que tem uma percepção religiosa muito forte, mas que tem pouco conhecimento da palavra de Deus, com raras exceções. Talvez eu vá receber muita crítica por isso, mas eu vou lançar para você que está me ouvindo uma questão muito simples e você vai responder dentro do seu âmago aí. Qual foi a última vez que você de fato pegou a Bíblia para ter um momento de solitude com Deus? E eu tenho certeza que a maioria de vocês vai me responder que essa semana vocês não fizeram outra leitura que não fosse na igreja. Então, eu sei exatamente daquilo que eu estou falando nesse sentido. Por outro lado, você tem um país que tem profundo conhecimento filosófico, que tem uma constância dentro do entendimento intelectual muito forte, mas que não tem hoje uma proeminência evangélica que possa tratar desses conteúdos de uma maneira mais eficaz. Mas eu tenho visto, e aí essa última semana é importante, porque essa última semana eu visitei várias igrejas e fiz algumas incursões justamente por isso, para poder tentar entender melhor esse processo. E eu percebi, na verdade, que Portugal, por conta dessa tomada de brasileiros, está começando a ser tomado por igrejas evangélicas. A minha grande dificuldade, eu já vou responder diretamente a sua pergunta, mas eu preciso fazer uma inserção sobre isso, eu preciso entrar por esse assunto. A minha grande dificuldade é se essa tomada de evangélicos no Brasil também não está trazendo um evangelho que está fora do princípio. Porque se o princípio é a palavra e a gente está vivendo pessoas que não leem a palavra e não vivem segundo o que ela determina, então a gente também vai ter um evangelho deficiente, Que é um perigo, que é né? um grande perigo É um grande aqui. perigo. Mas assim, se engana quem acha que o português não é acessível ao evangelho.
Se engana quem acha que o evangelho não tem sede, que o português não tem sede do evangelho. Se engana quem acha e quem não consegue compreender que a gente precisa vir para cá para tratar especificamente dos portugueses que não têm acesso ao evangelho como nós temos no Brasil. Então, por exemplo, eu quero trabalhar mais especificamente com portugueses do que necessariamente com brasileiros. Essa seria a minha intenção inicial, e a gente está orando nesse sentido para que Deus possa intervir nesse processo e realmente colocar a sua mão, como vem colocando. Mas nesse período que eu tenho andado por aqui, eu vejo que não tem sido bem assim. Geralmente, os líderes que vêm para aqui, para Portugal, eles acabam trabalhando mais e fazendo trabalho de evangelismo mais com brasileiros que estão a chegar aqui em Portugal. Eu acho que falta realmente essa visão de evangelizar também, levar a palavra aos portugueses, convidar os portugueses para conhecer muito mais do evangelho. O que é que você tem visto nesses últimos dias aqui? Eu tenho visto, por exemplo, eu tenho visitado algumas igrejas e tenho feito alguns trabalhos realmente de busca de informação. Você tem igrejas aqui, por exemplo, hoje portuguesas seríssimas. A Convenção Batista, por exemplo, daqui é uma convenção muito forte. Eu tive uma igreja Histórica, né? histórica, eu tive uma igreja na última quinta-feira que o pastor tem um conhecimento teológico profundo, cara, é assim, fora da curva em relação a isso. A igreja é uma igreja relativamente pequena, é uma igreja de 58 anos, mas que dentro da conversa que nós tivemos lá, ele mostrou claramente que o maior projeto que eles têm lá é missionário dentro de Portugal. É fazer crescer o evangelho dentro de Portugal. Se você visita hoje a igreja do pastor, por exemplo, Tiago Cavaco, que eu tive lá visitando, e é alguém que eu acompanho desde o Brasil, e é um homem que tem um conhecimento bíblico também profundo, e tem um alinhamento com Deus assim muito forte, você vai perceber também que o projeto que essa igreja tem é de ganhar portugueses para Jesus, não obstante, tenham muitos brasileiros com ele trabalhando. Então, o que é que eu vejo hoje? Eu vejo que sim, eu não quero trabalhar de forma mística ou espiritualista, mas sim, que existe um vento do evangelho soprando do lado de Portugal. Quem está aqui, quem coloca os pés aqui dentro, percebe que isso está acontecendo naturalmente. Tem um crescimento constante, isso é fato, isso é real. Eu faço parte de um ministério aqui, onde o vice-presidente do ministério é um português e tem outros portugueses que fazem parte, digamos assim, da mesa de obreiros e tudo, então isso é interessante. Mas eu entrei em outros aqui que só tinha brasileiros. Tem também igrejas aqui de africanos que você só vê africanos. Então, eu não fui em uma igreja como você foi aqui, que tivesse na direção, na liderança de um português. E eu gostaria de conhecer talvez um, para ver, para sentir como que é o dirigir do culto, como que funciona. Porque o Brasil, temos igrejas maravilhosas, igrejas renomadas, mas infelizmente está tomando uma proporção meio que preocupante, porque há muitas das igrejas, eu quero falar da igreja, que fala de denominações aqui, que virou, na verdade, são encontros de coaches, encontros que só fala de prosperidade, que digamos assim, Jesus fica um pouco de lado. Jesus da cruz fica de lado. A percepção desse livro, eu escrevi esse livro em 2000 se eu não me engano, em 2015, 2014, 2015. Eu não tenho uma data específica, 2014 ou 2015. Eu tinha escrito ele antes, mas só publiquei nessa data. E já nesse momento eu estou falando justamente sobre isso, sobre como as igrejas vêm sido tomadas por uma perspectiva muito mais de gestão de pessoas do que necessariamente de conhecimento da palavra, de como existe uma proeminência do homem em relação a todo o contexto daquilo que está sendo apresentado enquanto liturgia e não necessariamente uma proeminência da palavra do Senhor. E essa construção ela veio tomando formas e tendo crescimento ao longo desses últimos anos. Hoje você vai ver igrejas que você entra em que realmente elas são um verdadeiro show e as coisas acontecem de uma forma assim muito organizada, inclusive, eu não vou dizer nada contra, porque tenho, se eu dissesse nada contra, eu estaria pecando, mas tudo bem. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que em termos de gestão, em termos de organização, eles são perfeitos e a gente poderia até tomar como exemplo. Mas quando você olha para os cristãos e percebe que você pode trazer para eles um conhecimento bíblico mais profundo, para que eles possam gerir ovelhas, porque quem gera ovelhas são as ovelhas, você percebe que eles estão vivendo nessas igrejas muito mais como um posto de combustível.
chega no domingo, enche o tanque, sai de lá de tanque cheio, esvazia durante a semana e no domingo posterior enche mais uma vez e a vida vai continuando sem nenhum nível de responsabilidade pessoal com Deus. Isso é preocupante, isso é triste, porque, como você fala, às vezes algum até volta, né, no outro domingo para encher o tanque, mas às vezes uns enche, aí depois volta e vê que a realidade não é essa e se frustram e não querem mais e culpa a Deus, porque pessoas prometem coisas que Deus não mandou prometer, porque vai no seu bem entender e não na pesquisa do fundamento da palavra. E tem pessoas que realmente, né, se esfria e as pessoas querem culpar a Deus e não é Deus. Às vezes são líderes que se acham deuses, como você diz aqui no título, né? Líderes ou deuses. E passa a falar e a dizer coisas que Deus não diz. E essas pessoas ficam frustradas, frias e difícil até para retornar e ter um conhecimento mais profundo do que é a palavra de Deus. Exatamente. Veja que você trouxe a perspectiva do coach, que é algo que está até em alta hoje, a questão da mentoria, linguagens, por exemplo, que tem como que não é bíblica, mas as pessoas trazem como cobertura espiritual para poder tentar, de uma certa forma, dizer que você está debaixo da manipulação de uma determinada liderança, e todas essas construções, elas existem justamente na desconstrução dos princípios da palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus ela deixa de ser o centro de todas as colocações, de todas as atenções em qualquer liturgia cristã, quando ela deixa de existir como palavra de Deus nesse contexto e passa a figura humanizada tomar conta, naturalmente essas igrejas elas não vão entrar em crise financeira porque elas têm um discurso que é um discurso de prosperidade, porque ela tem um discurso que busca cativar você e deixar você cativo às suas ações, mas com certeza vai ser uma igreja doente porque não tem a palavra de Deus como princípio. É, como você fala, né, vai estar ali lotada, e o povo vão investir, né, vão investir de fato financeiramente, como você estava comentando aqui, teve uma igreja que foi fundada há quantos anos você teve aqui em Portugal? Uma 58 igreja anos. pequena, mas você vê igrejas que foram fundadas aí há 5 anos, 10, 15 anos e são superlotadas, mas quando você vai de fato conhecer, é uma igreja ferida, é uma igreja doente, é uma igreja que não está alicerçada de fato na palavra de Deus. Você sabe qual é para mim o grande problema que existe em todo esse processo? É que o não conhecimento da palavra de Deus, ele é tão letal, ele é tão prejudicial, ele é tão mortífero quanto o conhecimento inadequado da palavra do Senhor. Aliás, eu diria até de uma forma muito mais séria e mais contundente. Conhecer a palavra de Deus de maneira equivocada e agir erroneamente a partir daquilo que você entende que é um princípio que existe nela é muito mais mortífero do que você desconhecer. E o grande problema está exatamente nisso, porque as pessoas que estão indo, elas se iludem achando que estão fazendo melhor, mas elas estão perdendo tempo porque de fato elas não têm a palavra de Deus como conhecimento. Sim, você está sendo muito duro, pastor. Tudo bem. Quando você vai lá para a carta de 2 Timóteo, no capítulo número 3, você vai ver que a carta de 2 Timóteo é uma carta que Paulo está na prisão, Paulo está escrevendo a Timóteo como se estivesse dizendo assim, olha, eu estou deixando o meu legado para você, olha, preste bem atenção nas coisas que eu estou lhe dizendo. E aí no capítulo 3 ele vai dizer exatamente o seguinte, você se lembra de quem me ensinou? Você se lembra da sua avó Lloyd? Você se lembra das pessoas que estiveram acompanhando, que lhe instruíram a palavra de Deus? Então, busque por aí. Porque toda a palavra, ele aí vai ser bem contundente no versículo 16 do capítulo 3, ele vai ser bem contundente, porque a palavra de Deus, as escrituras, elas existem para redarguir, para corrigir, para instruir o homem em justiça, e ele continua dizendo para que todo homem de Deus seja perfeito em boas obras. Então, qual é o princípio que transforma e que faz com que realmente uma igreja seja sólida? É a palavra do Senhor. Se você não funde ela no contexto da sua liturgia, naturalmente você está fazendo qualquer outra coisa, menos ser uma igreja. Forte isso aí, hein? Forte demais. Você como professor teólogo, qual é a matéria que você, passa nos cursos de teologia, pastor? Eu trabalhei muito teontologia, que é a doutrina de Deus, que seria a primeira das disciplinas da teologia sistemática. Em alguns momentos fui professor de história do cristianismo, tratei um pouco sobre esses assuntos.
mas a matéria que realmente eu sempre me identifiquei foi teontologia. Eu sempre gostei dessa questão de buscar entender como é que Deus se comunica através da sua palavra e como ele se apresentou ao homem de forma que nós, de uma forma inteligível, pudéssemos entender quem ele é. Que isso é interessante, né? Você está servindo a um Deus que de fato você venha ter um conhecimento. Conhecer Deus por todo não tem como, né? Porque Não tem ele como. é ilimitado, é difícil, não tem como. Mas você ter esse conhecimento mais do poder de Deus sobre a vida do ser humano, isso é, você tem uma liberdade maior e uma aproximação maior desse Deus que você serve, né? Que é conhecido como Deus desconhecido, mas que você Exatamente. busque, né, conhecer um pouco mais de Deus. A grande questão da teologia, e é bom que a gente entenda isso para você que está ouvindo, é que as pessoas normalmente identificam teologia como se nós pegássemos Deus e colocássemos em uma mesa e dissecássemos ele como se ele fosse o nosso objeto de estudo. É, Não é exatamente isso. A teologia, ela estuda a palavra de Deus, estuda a forma como Deus se revela ao homem, porque a Bíblia, em todo o contexto, ela tem uma perspectiva relacional, de comunicação. Então, a partir dessas ações de como o homem se relaciona com Deus, é que a gente vai entendendo como é que Deus é e como é que ele se apresenta ao homem. Então, nós estudamos o Deus que se revela. Nós não dissecamos o Deus segundo as nossas percepções. Porque o grande desafio do teólogo é ele abrir a Bíblia e ele se abstrair desse contexto, ou seja, ele não coloca as suas percepções, ele permite que a Bíblia, de fato, traga para ele aquele entendimento que ele precisa ter. A partir daí, você consegue conceber quem é Deus e como ele está se apresentando em momentos distintos da história. E é justamente por essa forma que Deus vai até receber do homem determinados nomes. Por que é que ele é Jeová Nissi? Ele é Jeová Nissi porque em determinado momento ele foi concebido como aquela bandeira que estava na frente da batalha e que representava todo aquele esquadrão. Por que é que ele é esse Jeová Tsabaô? Porque ele é justamente aquela força inerente que intervém diretamente na vida do homem e faz com que esse homem seja, de fato, alguém vitorioso. Então, os nomes de Deus, inclusive, eles vão surgir a partir dessas concepções, dessas relações que o homem vai tendo com Deus. ou seja, é uma relação de momento, né, do local, mas Deus é ilimitado. Embora Deus não seja, tem como é isso, colocar em uma embora caixinha e seja, você não, não tem, determinar. não tem como, embora seja uma relação pontual, é ele se permitindo ser conhecido dentro dessas intervenções, dessas intercorrências entre homem e Deus, nesses princípios de aliança que existe. É porque até é questionado, né, até no tempo que, digamos, Moisés, quando ele volta para encontrar com o faraó, ele volta, né, com a ordenança de Deus e com autoridade, aí ele fala: "Mas eu vou me apresentar lá como? Como é que eu vou me apresentar?" Ele diz: "Não, o eu sou me enviou." Então ele chega com autoridade, fala: "O eu sou", ou seja, é ilimitado, é o que eles pensarem agora, o eu sou não tem limite. Interessante você colocar essa informação, porque Deus ele é tão detalhista que quando ele trabalha o eu sou, ele está dizendo para Moisés exatamente o seguinte: vá. Eles não vão entender exatamente do que é que você está falando quando você pronunciar o eu sou, mas você vai enxergar que no decorrer de cada praga, o eu sou vai destruir cada um dos seus deuses. Então eles vão começar a entender por que é que eu falei por que é que eu trouxe esse nome evocado nessa relação. É Então impressionante. o eu sou é justamente para desconstruir tudo aquilo que o Egito, como a maior potência econômica no mundo, tinha naquele momento. É interessante tudo isso, né, porque eu falo, né, a teologia, ela se aproxima muito mais do conhecimento, como a gente está falando aqui, de conhecer a Deus. A ciência tenta a todo tempo uma forma, às vezes, bem mínima de mostrar o poder de Deus e outra forma gigantesca, de forma que vem propagando muito a desmerecer a existência de Deus. Então, é meio que a gente vive num mundo hoje que as coisas negativas se propagam de forma mais rápida, né? Como se diz Mais assim, na forte, mais velocidade da intensa. luz. Porém,
a verdade está posta. Então devemos buscar a verdade, essa verdade dentro das escrituras, da palavra, da Bíblia Sagrada, que ela é clara. E você não vai trabalhar pelo achismo, porque tem muita gente que Exatamente. lê uma página, eu acho, porque no meu entender, no meu pensamento, e não busca o discernimento de Essa, fato essa através da palavra e do observação Espírito sua, Santo. essa observação sua é interessantíssima que a gente comente ela, que a gente discuta nesse sentido, porque essa talvez seja o grande calcanhar de Aquiles, e aí já usando a percepção até da história da filosofia, é, daquelas pessoas que estão pronunciando o evangelho hoje nos cultos. Porque a gente está vivendo dias em que a axiologia, de que as minhas experiências, elas fundamentam o teor doutrinário daquilo que eu estou colocando para as minhas ovelhas. Para as ovelhas que não, volto a dizer, que não são minhas, mas que estão sob a minha responsabilidade. Entendeu? E a grande questão é exatamente essa, esse princípio de achar, esse princípio humano de entender, esse princípio de ser a minha concepção sobre, é que tem gerado sérios prejuízos na relação do homem para com o Deus que se representa na palavra. Existe, a filosofia trata o objeto de estudo sobre três percepções. Ele diz que o conhecimento ele pode ser filosófico, empírico ou científico. O filosófico, naturalmente, são aquelas elucubrações que você pensa, você está refletindo, mas você não está necessariamente buscando definir algo. A filosofia ela pensa bastante a respeito. O conhecimento empírico é o conhecimento experimental. As suas experiências vão determinar aquilo que você vai definir no decorrer da sua vida. E o conhecimento científico é aquele conhecimento mais na base de dados, busca incessante de descoberta do porquê aquilo é daquela forma e você quer uma resposta definitiva sobre o assunto. Dentro desse sentido, eu diria para você que a teologia seria o conhecimento que engloba tudo isso. Porque a teologia, a partir da Bíblia, ela traz a percepção de que as experiências que esses homens tiveram com Deus são experiências que vão definir não quem é o homem, mas como foi que Deus se manifestou no seu caráter para com ele. Por outro lado também, quando você começa a estudar a Bíblia de uma forma mais organizada, na base da hermenêutica, que é um sistema de dados, você vai ter um conhecimento aprimorado do que aquela fala, do que aquela doutrina está definindo para o comportamento do cristão. Assim como a Bíblia lhe dá espaço para você pensar, refletir e elocubrar sobre alguma coisa. Quando isso acontece? Gênesis 1, 26. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O que é a imagem de Deus? A imagem de Deus são os atributos de Deus que são manifestos na vida de Morivaldo. Morivaldo só ama a esposa porque um atributo de Deus chamado amor está sobre a vida dele. Mas Morivaldo também é semelhante, e Deus permitiu que fosse a semelhança pela capacidade de pensar, decidir e raciocinar diante das coisas que estão à sua volta. Então, a teologia, quando você parte para a Bíblia, ela engloba tudo isso e coloca tudo no bolso. É interessante você falar sobre isso, porque tem pessoas, e ainda mais nos últimos momentos que estamos vivendo, que querem, digamos assim, não aceita, acha que a Bíblia é um livro antigo, que é uma história antiga, que estamos no século XXI e quer invalidar. Mas eu costumo lembrar, e eu passei por um pastor que ele falava que a palavra de Deus, ela é nova todos os dias. Alguns dizem assim, a palavra de Deus se renova, mas ele fala que não se renova porque ela nunca fica velha, então ela é nova todos os dias. Então coisas que aconteceu há milhares de anos atrás, ela é atual como se fosse no dia de hoje. Então eu creio assim que a palavra de Deus ela é atual, ela é perfeita, ela é maravilhosa. Mas hoje, como que você vê isso? A mídia hoje querer invalidar a palavra de Deus e a Bíblia como um livro do passado. É necessário que a mídia faça isso. E talvez seja até uma fala que traga estranhamento a quem está ouvindo nesse momento. Mas para a mídia, é preciso que ele desconstrua as verdades da palavra de Deus, porque ela contrapõe diretamente todo esse sistema forjado que está de um ser humano decaído no pecado. Então, falar sobre a Bíblia hoje, falar contra a Bíblia e dizer que ela é um livro ultrapassado, é justamente você tirar do caminho
aquilo que confronta diretamente a sua postura equivocada. Agora imagine você o seguinte, que eu tenho 40 escritores aqui, de médicos doutores, de boiadeiros, de homens que eram simples, em 66 livros, e quando você ler de Gênesis a Apocalipse, você vai ver algumas situações que talvez você não consiga entender de primeira, mas a Bíblia tem uma coesão perfeita no entendimento e no propósito que ela foi definida, que foi apresentar Jesus e o resultado da sua vitória na cruz do Calvário. E a ressurreição ao terceiro dia. Então, a Bíblia ela é extremamente coesa. Você não vai conseguir compor 66 livros no decorrer de pelo menos aí 1.200 séculos, construídos direitinhos e organizados, com a coesão que você tem de Gênesis e Apocalipse, como você tem na Bíblia. Então, a desconstrução, ela existe, mas ela não existe, ela existe sob a percepção de que algumas situações que estão sendo abordadas pela Bíblia, ela contrapõe diretamente a situação de pecado que o homem vive. E é por conta disso que a mídia tem que destruir. Que é o que eu estava falando aqui no início do programa, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É interesse da mídia e de muitos que as pessoas não venham ter o conhecimento da verdade. Então, se as pessoas não têm o conhecimento, não se importam e o que eles façam, o que eles venham propagar, para eles é normal. A gente falando dentro desse contexto aí, como você vê a situação que estamos vivendo hoje, nessa questão da guerra de Israel contra a Palestina? Porque isso é uma guerra antiga e se a gente vai para a Bíblia, a gente vê que isso é desde o início dos tempos. Como você vê esses acontecimentos nos dias de hoje, pastor? Então, eu estava lendo, voltei a dar uma lida, dar uma estudada sobre isso, e eu acho interessante como a história ela foi construída ao longo do tempo para que esse desentendimento chegasse a essa situação atual. Quando você percebe lá no livro de Reis e 2 Samuel, você vai ver a figura de Davi tomando Jebus. Quando ele toma Jebus, ele torna aquela cidade posteriormente como Jerusalém. Muito embora ele suba para reinar em Hebrom, depois Jerusalém vai se tornar o grande centro do mundo naquele momento. E Israel sempre foi, Jerusalém sempre foi uma cidade cosmopolita, uma cidade de muitos povos. Você vai ver isso, inclusive, em Atos 2, porque quando acontece a manifestação do Espírito Santo de Deus, que as línguas são repartidas ali, as línguas são repartidas em idiomas que eram conhecidos por todo mundo até então existente ali. E eles estavam reunidos em Jerusalém por conta daquela festa para fazer grandes negócios. Então, Jerusalém sempre foi um centro cosmopolita, onde todas as nações estavam ali. Acontece que quando Roma vai e toma, se eu não me engano, em 37 a.C., todo Israel e implementa o seu domínio, quando isso acontece, Jerusalém continua sendo uma grande cidade, uma cidade cosmopolita, mas é uma cidade que vai sendo desconstruída sobre alguns aspectos de sua identidade. Aí, só para poder construir essa compreensão, no ano 70, acontece aquela destruição do templo, mas o que vai acontecer de mais sério vai ser justamente no primeiro século, quando o imperador Adriano ele assume o poder em Roma. Ele vai assumir aí por conta, se eu não me engano, por conta de uns entre 15 a 21 anos, eu não sei ao certo, não tenho dados assim muito específicos em relação a isso, mas quando Adriano assume, a primeira coisa que ele faz é acabar com a identidade de Israel. Ele derruba Judá, acaba praticamente com a dinastia davídica, que é um fato histórico que pouca gente tem conhecimento. A dinastia davídica ela deixa de existir no reinado de Adriano. E quando isso acontece, ele cria naquele ambiente a palavra Palester, que vem ser da perspectiva de Palestina posteriormente, porque Palestina significa exatamente aqueles que eram contrários diretamente a Israel, que eram os filisteus. Entendeu? E aí, dentro dessa questão, aí isso acontece já no século IV, se eu não me engano, em 326, entre 315 e 326, Constantino estabelece o cristianismo como de fato, como a religião única, né? Única naquele momento, mas os anos se passam e no século VII já,
você vai ver se construir em Jerusalém o Domo da Rocha. E quando se constrói o Domo da Rocha, se constrói, se eu não me engano, por Al-Amelik, ele constrói exatamente usando parte do muro de Jerusalém, parte do muro do templo. Quando isso acontece, naturalmente se cria, ali já começa a se criar uma dissensão entre os, entre os muçulmanos que estavam já se estabelecendo naquela região e a região e os israelitas. Bom, o fato é o seguinte, é que, por que é que eu estou trazendo essa grande questão? É porque a pergunta seria justamente assim, por que é que os árabes e judeus vivem em guerra? Hoje, especificamente, por algumas questões muito simples, e eu vou colocar pelo menos duas aqui. Uma é o fato de que, geograficamente, eles não se compreendem. Enquanto os judeus entendem que aquele ambiente específico pertence a eles por conta da sua história desde lá de Davi, os árabes também entendem, os palestinos também entendem que depois de toda aquela situação, essa situação foi colocada de Adriano aí, que Adriano, a questão do século VII, quando se criou o Domo da Rocha ali, de que eles são também o dono do espaço. Então, eles, geograficamente, eles nunca vão se entender. Ou seja, nenhum dos dois abriu mão Nem e vão abrir. essa luta é constante E para justamente, dominar. os judeus entendem que aquele ambiente ali é um ambiente religioso, é um ambiente sagrado para eles. Assim como também o Domo da Rocha, juntamente ali com tem uma mesquita que se estende do Domo da Rocha ali, que é considerada a terceira mesquita depois de Medina e a mente agora foi. Não é Yatreb, não. Yatreb foi. Yatreb é a história. Bem, é a terceira mesquita mais importante para o muçulmano. Então você tem a percepção religiosa e geográfica bem engajada nesse processo. Se você consegue entender isso, você sabe que palestinos, eles não vão abrir mão disso, assim como os judeus também não vão abrir mão disso. Sem contar que se você andar um pouco mais adiante, você vai perceber que lá, deixa eu só estou trazendo esses dados aqui porque é importante para que vocês Sim, consigam sim. compreender esse momento. É porque há uma confusão, né? As pessoas comentam na internet, mas não conhecem o contexto, não Quando conhecem a história. Exatamente, quando você chega no século, no meado do século XIX, meados do século XIX, o que é que vai acontecer de interessante? Jerusalém, tem alguns poucos judeus ali, certo? Em Jerusalém, uma grande quantidade espalhada pelo mundo, e aquele ambiente pertencia aos turcos otomanos. Só que naquele momento começa a surgir uma percepção judaica de nacionalismo, e eles começam a sair da Ásia e da Europa perseguidos e voltam para Jerusalém. Então isso começa no século XIX. Mas quem domina esse ambiente geograficamente são os turcos otomanos ainda. É eles que têm aquela região ali tomada. Só que o ano se passa, se chega no século XX, em 1917 começa a Primeira Guerra. A Primeira Guerra Mundial, quando acontece, os franceses e os ingleses praticamente aniquilam o Império Turco Otomano ali, acaba com todos eles. Quando isso acontece, aquela região que pertencia a eles é dividida em duas. Eles vão dividir em Síria e em Palestina. Uma parte fica, a Síria fica para os franceses, a Palestina fica para os ingleses. Ora, quem está dominando são os ingleses. É nesse momento que também a nacionalidade, a percepção nacional dos judeus começam a surgir. Quando isso acontece, e isso é importantíssimo que você entenda, quando isso acontece, a Inglaterra começa a abrir concessões para favorecer a criação do Estado de Israel, que é algo totalmente contrário para os palestinos. Vira um adversário direto. Aí vira um adversário direto. A partir dessa situação, vão se acontecer alguns acordos. Israel está começando a crescer e se fortalecer agora com o apoio da Inglaterra, que tem domínio sobre a Palestina. E a partir daí, alguns acontecimentos vão gerir todo esse processo. Por exemplo, se eu não me engano, foi em 1922 que se bateu o martelo quanto à criação da
do Estado de Israel, não definido, mas se bateu o martelo em relação à questão de que iria de fato acontecer, e aí surge a OLP, que é a Organização da Liderança Palestina, da Libertação Palestina, que busca justamente contrariar todo o processo de Israel. Em 1929, o que você vai ver é que vai existir uma briga entre palestinos e judeus tão grandes que vai ficar marcado como um dos piores desastres que existe na história da humanidade, porque são Quando vários... foi? Que ano foi isso aí? 1929. 29. 1929. Então, o que é que eu estou dizendo para você aqui? É que essa percepção de guerra não vem de agora. E você vai ver radicais dos dois lados. Os judeus ortodoxos não aceitam nem que a Palestina tenha Estado. E o Hamas, por sua vez, também não vai aceitar nunca o Estado de Israel como foi estabelecido em 1948. Tanto é que aconteceu em 1948, quando foi no outro dia, assim que se estabeleceu o Estado de Israel, no outro dia se começou uma guerra que se passou pelo menos um ano. Começou em maio de 1948 e foi terminar em julho de 1949. Mas até então nunca foi revogado. Continuou como está, mas e aí os conflitos mas os conflitos o tempo continuam. inteiro. Os conflitos continuam. Não vai mudar isso, não. E É triste, né? Porque a gente vê... É difícil dizer porque você está vendo seres humanos se matando, né? Seres humanos e a maioria das vezes inocentes, né? Que a gente vê Inocentes. crianças. Você vê que quando o Hamas invadiu lá a Israel, eram pessoas que não tem nada a ver no sentido político nem nada, apenas Sim. pessoas que estavam em festa, pessoas que estavam passando pela rua, inocentes sendo mortos, muitos que foram levados, sequestrados e ainda estão sob o poder do Hamas. E depois a resposta imediata de Israel, que está acontecendo também essa tragédia, que a gente vê muitas pessoas inocentes e crianças pagando por isso. Exatamente, que a gente está vendo que a propensão é que as coisas incorram em alguma situação muito mais grave. A gente está vendo o desenrolar, se você assiste um pouco e você vê comentários mais sensatos, as pessoas mais sensatas estão percebendo que a situação está se agravando a cada dia. Biblicamente falando, para que vocês não se escandalizem por aí, mas é mistério que essas coisas aconteçam, necessariamente essas coisas vão acontecer e vão existir justamente por isso. Porque a gente está vivendo dias que antecedem a volta de Jesus. Tem muita gente que olha o Apocalipse sobre vários aspectos distintos, mas o que eu posso dizer é o seguinte, é que independente da sua percepção teológica, se você é pós ou se você é pré-milenista, da forma que você pensa que é, se você é pós ou pré-tribulacionista, não importa se você é mesmo, uma coisa eu tenho de certeza, que Jesus está voltando e a gente precisa se preparar porque a história está se construindo. Mas a minha pergunta é, você é pós ou é pré a tribulação? E aí? Olha, pelo seu conhecimento, pelo seu posicionamento. O meu posicionamento é de que nós vamos passar pela tribulação. Alguém me fez essa pergunta essa semana. Agora, e eu não quis responder, né? Agora, assim, eu precisaria de tempo para fundamentar isso à luz da Bíblia e é o que não dá para a gente fazer agora de supetão. Mas, assim, dos estudos que eu faço, eu entendo que a igreja vai passar. Agora, uma coisa é certa, eu estou muito mais preocupado, não com a igreja que vai passar ou com a igreja que vai deixar de passar. Eu estou muito mais preocupado com a igreja hoje que não busca ter um conhecimento de Deus aprimorado para poder lidar com as intempéries que a vida tem nos oferecido. E lidar com essas intempéries contrariando todos esses princípios mundanos que têm adentrado dentro do nosso meio. Eu me preocupo muito mais com esse momento de hoje do que o que há adiante. Sinceramente... Mas no meu ponto de vista, para mim, que já são os princípios, já, não, Dudu? Para mim, que já estamos vivendo já a pré-tribulação, já. Na verdade, quando você vai para o texto bíblico, você percebe que, desde o capítulo 6 de Apocalipse, quando diz que ele saiu para guerrear, é porque a coisa já estava acontecendo desde lá. Porque hoje você vê, né? São as guerras aí da geopolítica, são a guerra da mídia, da informação, são as pandemias. Então a gente vê que realmente o mundo está perdendo o controle, a falta de amor para com as pessoas e estamos vivendo um momento
diferente de tudo que a gente conhece pelo contexto histórico. Apesar de que tudo isso já acontecia antes, mas uma proporção tão grande, tão desastrosa que está acontecendo, não. Acho que está uma proporção sem controle. Morivaldo, meu pai é falecido, meu pai faleceu em 2000, em 19 de agosto de 2010. O que é que isso tem a ver, eu vou lhe dizer agora. São 12 anos, não é isso? Se ele ressuscitasse hoje, ele não conseguiria conhecer o mundo depois desses 12 últimos anos. Para você ver a velocidade de como a história, como as coisas estão acontecendo, a gente não se dá conta. Se ele hoje estivesse se alguém pudesse acordar depois de 12 anos e perceber, ele veria que ele está em um distanciamento histórico muito grande do tempo em que ele se ausentou desse É uma realidade, processo. acho que houve. O pessoal fala que isso é um avanço, mas um avanço de quê? Pode até ser um avanço, mas para mim é um avanço da destruição, que nesses últimos 12, vamos dizer assim, nos últimos 12 anos, tomou uma proporção Assim, maluca. a gente vive um avanço tecnológico de fato, isso aí a gente não tem nem como questionar, está muito claro e Mas eu falo da questão comportamental. necessário. Agora, o que eu percebo de forma muito clara é que moralmente o homem está degringolando, está ladeira abaixo todos os dias. Ele está entrando em crise em todo o tempo. Isso aí a gente não pode deixar de perceber. Quando você vai para o texto bíblico lá em Gênesis e você começa a ver os 3 primeiros capítulos, você vai enxergar claramente que Gênesis nos diz que o Adão, que significa ser humano, ele foi criado, e a gente já trabalhou essa ideia aqui, a imagem e semelhança de Deus, mas que quando ele peca, e isso vai acontecer lá no capítulo 3, o que acontece na verdade é uma desumanização do ser humano. O que eu estou dizendo para você de forma assim, que eu espero que você entenda exatamente que ponto eu quero chegar, é que nós somos mais espirituais quanto mais humanos nós somos. Porque quando somos humanos, nós estamos voltando à origem, à percepção do Adam lá que foi criado no Gênesis. O que é que está acontecendo com o ser humano hoje? Ele está cada vez mais desumano, cada vez entrando em crise ética, moral. Ética porque não pensa e não está mais refletindo a respeito. Moral porque está se tornando algo contundente no próprio comportamento humano, certo? Fisicamente você está vendo que o homem está também entrando em crise. E você percebe que os conceitos, as percepções, o entendimento e as inter-relações, elas existem também em meio à crise. Então, o homem está cada dia mais se tornando desumano. Portanto, menos parecido com aquilo que é o projeto de Deus que foi criado no Éden. Porque a gente está vivendo nos dias de hoje, né, homens dependentes, mas não dependentes de Deus. Dependente da tecnologia, dependente do outro, dependente de alguma coisa. Que, na verdade, o certo e o bom e o que a gente vive é ser dependente de Deus. E hoje o homem está nessa dependência total da tecnologia que a gente está vendo hoje tomando conta da humanidade. E é interessante que essa dependência de Deus, ela existe dentro de um conceito e dentro de um contexto onde Deus nos permite refletir, pensar e decidir. É bom que a gente tenha essa concepção bem esclarecida na nossa mente. Todas as vezes que o homem se relacionou com Deus, e você vai perceber isso à luz da Bíblia, Deus não impediu de que o homem pensasse e decidisse quanto aos seus posicionamentos. Às vezes até o homem errou quanto às suas decisões, Deus vem, trabalha, corrige, pune da forma que é necessária, mas Deus nunca nos impediu de pensar, nunca nos impediu de refletir, nunca nos impediu de querer desejar que o homem pudesse tomar as suas decisões de forma hábil. Para mim, e eu vejo isso à luz da Bíblia, que a grandeza do Evangelho é que nós dependemos de Deus, mas Deus nos permite ser quem somos e nos ama da forma que nós somos e vai nos corrigindo e nos permitindo ser cada vez mais humanos, apesar de nós, apesar das nossas próprias deficiências. Mesmo porque senão aí não adiantaria de nada o livre-arbítrio, né? Porque o homem tem a livre escolha, mas tem também as suas consequências. Então Deus não intervê no querer do homem. Eu entendo
a gente cairia essa palavra livre-arbítrio e soberania, ela normalmente elas se controversam em determinados Há momentos. contradição disso aí? Eu diria, no meu ponto de vista, eu consigo enxergar sem contradição, É. mas eu consigo entender da seguinte forma, e é nesse sentido que eu queria colocar. Deus nos permite pensar. Deus quer que nós sejamos quem nós somos. Deus intervém até para que nós possamos agir como humanos somos. Mas Deus nos quer como filhos que dependam dele. Deus nos quer como filhos que entendam a sua soberania. Deus nos quer como filho que compreenda exatamente que ele tem o senhorio de todas as coisas e que nós dependemos exclusivamente dele. Agora, não uma dependência que exista dentro de um plano, deixa eu buscar a palavra certa aqui, dentro de um plano de imposição. Ele quer que essa dependência exista, pelo infinito amor que existe dele para conosco e dessa correspondência natural que nós devemos ter à medida que somos salvos em Cristo Jesus. Boa. Muito bom. E voltando aqui, falar um pouco do pastor Aliel. Qual o seu projeto, qual o seu plano para a tua vinda aqui para Portugal? Depois a gente volta a falar mais também, porque a Bíblia é maravilhosa, né? Mas esse programa aqui é meio que assim, o pessoal fala, Morival, você faz um programa aleatório? Não, não é aleatório. O programa aqui a gente debate o nosso convidado. Então, o nosso convidado ele é envolvido na palavra, envolvido no trabalho, é um pai, é um escritor. Então, a gente fala de tudo que o nosso convidado está envolvido. Então, a gente começa no assunto, depois já vai para outro, mas não sai do contexto principal, que é falar do pastor Aliel. Então, rapaz, Portugal para mim foi uma grande surpresa, inclusive estar aqui. Eu não trabalhei dentro daquela percepção sua, por exemplo, a gente conversando, eu admirei a maneira como você lidou, você fez todo um projeto, se organizou e veio. Eu consegui decidir vir para Portugal em torno de aproximadamente 30 dias. Muito embora já viesse namorando isso, mas a decisão foi muito abrupta, porque dentro do contexto que me apareceu a oportunidade, eu percebi que Deus estava no processo. Não posso lhe dizer de tempo que vou ficar, o tempo que vou permanecer, se vou retornar. Nesse momento eu ainda não tenho essa compreensão. Mas hoje eu tenho muita consciência de que Deus me trouxe aqui por um propósito muito específico. E que eu já estou vendo acontecer em algumas partes, assim, muito intimamente no seio dos ambientes que eu tenho andado. Mas nesse princípio, nesse primeiro momento, eu não tenho nenhum projeto definido. O meu projeto mais importante nesse primeiro momento é o seguinte: eu preciso criar situações que me estabeleçam em Portugal, porque uma vez estabelecido, eu consigo criar as situações favoráveis para que o reino de Deus aconteça aqui através de mim, ou seja, Deus me usando para que os processos aconteçam. Ideias existem, eu tenho pensado muito a respeito disso, tenho pesquisado igrejas para que eu possa estar alinhado a uma delas, porque assim, eu tenho visitado, mas eu não quero ficar nessa coisa de estar visitando. Eu preciso estar em um ambiente Uhum. em que, embora eu seja pastor, eu também seja pastoreado. Eu quero estar ligado a uma instituição, a um ambiente, até porque eu cheguei aqui sob a orientação, a guarda do meu pastor lá na Bahia. Lá na Bahia eu sou ovelha do pastor Abraão Silva. Ele é da Igreja Batista Metropolitana, a IBAN. Ele sabe que eu estou aqui, tem me acompanhado, tem alguns pastores de lá que me acompanham, estão sempre conversando comigo, tem alguns irmãos também de lá que são líderes que me acompanham e estão sabendo os meus passos aqui. Então, eu quis vir calçado, Isso é bom. eu não queria chegar aqui e dizer assim, você é um pastor, você veio para cá, tudo bem, eu estou aqui, mas eu tenho uma referência, eu tenho uma identidade, eu tenho alguém que possa falar por mim, possa falar de mim por lá. Isso existe. Mas aqui a gente ainda está em pesquisa, tentando entender até que eu possa ligar o pastor daqui ao pastor de lá para que a gente possa andar em conjunto. Mas nesse momento não tem projeto ainda muito definido, não. Só um livro que eu escrevi, que eu estou querendo publicar aqui, que é Como Ler e Compreender a Bíblia Corretamente. Ele está pronto já e eu queria publicar aqui em Portugal. Como ler?
Como ler e compreender a E Bíblia compreender a Bíblia corretamente. corretamente, que acho que é uma das grandes dificuldades de muitos, né, que pega a Bíblia e começa a ler e não tem a compreensão. E isso é interessante. Tem técnica então para isso, pastor? Eu diria para você que vamos pensar aqui a partir de você. Você é comunicador Aham. e para que você possa comunicar, você traz toda uma compreensão e elucidação daquilo que você tem como objeto de comunicação. Então, antes que você fale de amor, por exemplo, você vai criar toda a estrutura necessária para que aquele que está interagindo com você compreenda exatamente que ponto dessa palavra amor você quer traçar. É exatamente assim que a escrita é feita. O que a gente não consegue compreender quando a gente lê é que a escrita ela está sendo feita de maneira organizada. A gente lê muito a Bíblia, e não é uma crítica, mas é apenas uma observação, a gente lê muito a Bíblia por capítulo. Mas a Bíblia não foi escrita em capítulo. Ela vem se tornar capítulo no século XIV. A Bíblia também não foi escrita em versículo, ela vem se tornar versículo no século XVI. A Bíblia foi escrita por parágrafos. Parágrafo é uma unidade de pensamento. Então, cada parágrafo que você lê, ela tem ali um pensamento estabelecido. Então, se você consegue entender quais são as conjunções, quais são as colocações que existem ali naquele parágrafo, você vai descobrir exatamente qual é a intenção do escritor quando estava falando naquele espaço de tempo. Então, é uma leitura que qualquer professor de português faria com a sua classe. Por quê? Porque em uma leitura qualquer de um livro, você tem a linguagem. Então, a linguagem tem que ser uma linguagem inteligível. E eu posso dizer para você que, não obstante, seja bom que você conheça hebraico, seja bom que você conheça grego, mas eu posso lhe dizer que a Bíblia, as traduções bíblicas em português, elas são muito aproximadas dos originais. Elas são muito aproximadas. Então, você não tem um problema de linguagem muito sério. Você pode ler no português que você vai conseguir compreender. Qual seria a outra questão que existe no meio da comunicação? O interlocutor. O interlocutor é você. Então, você precisa olhar para o livro de uma forma que você seja inteligente na maneira como você está fazendo. E como é que o livro se expressa? O livro se expressa dessa forma organizada. Aprenda e entenda como é a organização do livro que você vai conseguir ler de forma muito tranquila. Como, por exemplo, né, a questão cultural, a questão do tempo, e não tem essa organização, digamos assim, da primeira Exatamente. página até a última, né? Aí você vai perceber se você tem uma linguagem poética, você vai ter que entender quais são as metáforas que estão sendo usadas ali. Se você tem uma linguagem mais narrativa, você vai perceber que o texto ele tem uma percepção mais histórica. Ela vai tratar mais de história, vai tratar mais de fatos. Se você tem uma linguagem mais sapiencial, você vai perceber que está trabalhando de uma forma que, teoricamente, seja mais filosófica. Então, você tem que entender, por exemplo, quando você lê o livro de Provérbios, você tem que entender por que é que ele fala tanto em sabedoria ali. Para você ler o livro de Eclesiastes, você tem que pelo menos entender o que é o primeiro capítulo, que é ele que vai definir toda a construção do livro de Eclesiastes. Da mesma forma, se você lê as profecias, você vai ter que compreender como elas estão sendo equacionadas, definindo o tempo a que elas se dirigem, se é presente, passado ou futuro. Então, a questão de leitura bíblica hoje não é nada difícil, é só atenção. É só ter um pouquinho mais de atenção, vendo esses detalhes, compreendendo essas questões, que você consegue entender naturalmente o livro. Gente, uma coisa que vocês precisam entender, a Bíblia, ela não foi feita para que você não entendesse, não. A Bíblia foi feita para que você entendesse. E para entender melhor também precisa entender que não é apenas um livro, né? É um conjunto de livros, por isso chamado de Bíblia. Então, Exatamente. né, não é como eu estava falando, você inicia a ler um livro que você vai estar lendo aqui a primeira página e segue até a última. Não, a Bíblia, às vezes, para você entender o contexto histórico e tudo, você precisa sair, às vezes, até do Novo Testamento e no Velho Testamento. E uma vez um escritor, João, que o Marcos também escreveu a mesma coisa, mas não está ali igual, Exatamente. e você vai, né, tendo esse entendimento. Você tem que trabalhar a Bíblia de uma maneira a estudar aquilo que está sendo colocado.
Agora vamos lá, vamos pensar. Deixa eu tentar esclarecer só sobre esse aspecto de que eu trouxe a questão do parágrafo. Se você ler e você sabe, por exemplo, vamos tentar pensar aqui no Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, correto? Aham. Pronto. Isso para você seria uma afirmativa? Sim, Sim, tá falando ao quão bom, né? é. Tem essa Que os irmãos expressão, vivam. tem a expressão, mas você está vendo afirmativa. Ele está dizendo, em outras palavras, está dizendo assim: é importante, é gostoso, é suave, é agradável que os irmãos vivem em união. Pronto. A afirmativa está ali. Se você tem essa afirmativa, você já tem um ponto central do texto. Aí ele vai dizer que é como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão até a orla do seu vestido. Essa palavra como aí já é uma conjunção comparativa. Ele está dizendo assim, olha, é gostoso da mesma forma que é o óleo de unção caindo sobre Arão. Aí você se pergunta, o que é que esse texto realmente está querendo dizer? E o que é que tem a ver E o que é com a que tem a história? ver isso com a afirmativa? Aí você vai lá para o livro de Levíticos e você vai perceber que quando Arão foi ungido sacerdote, ele foi o primeiro sacerdote, você vai perceber que toda a congregação estava unida em união, em um único propósito, e ali foi um grande dia de júbilo. Então ele está dizendo, o mesmo júbilo que houve naquele momento específico, é o júbilo que há, Quando os irmãos estão em eles união. estão em união. Aí ele volta para o versículo 3 e diz que é como o monte de Hermon. Deixa eu me lembrar do texto. É como o monte de Hermon, que o seu orvalho desce até... Ou é monte de Sião que desce... Peraí, viu? Pega a Bíblia aí, pega a Me Bíblia. perdoe aí, porque às vezes a mente falta. Mas vamos lá. Só para que vocês entendam. Aqui ele diz, é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção a bênção e a vida para sempre. O que é que acontece aqui? O orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, é interessantíssimo porque os montes de Sião, para o Hermon especificamente, é uma distância aí relativamente grande, geograficamente falando. Mas suponhamos que você não soubesse disso, não pensasse nessa questão geográfica. A palavra como aí também está sendo um comparativo. Ele está dizendo, olha, sabe essa afirmativa que eu estou lhe dizendo aqui, que é importante que os irmãos estejam em união? Ela é da mesma forma que o orvalho de Hermon traz vida àquele ambiente inóspito, porque É você tão suave quanto. tão suave quanto. Então, aquele que era peregrino, que estava no deserto, quando olhava para os montes, percebia que aquele ambiente ali havia vida, diferente do ambiente que ele estava no deserto. Então, o que é que a Bíblia está dizendo? O que é essa leitura? Não é nada mais, eu não estou buscando hebraico, eu não estou buscando aqui contextos históricos especificamente, eu só estou fazendo uma análise a partir daquilo que o texto está me dizendo. Você está entendendo? Então, como ler e compreender a Bíblia corretamente, não é necessariamente algo. Eu não estou trazendo algo como se fosse orgulho, eu não estou tentando ser. Eu estou apenas dizendo o seguinte: se você ler com cuidado, você entende. E se você entende isso que é básico, é o suficiente para que você possa entender de uma maneira grandiosa quem é o nosso Deus. E ponto. E o melhor de tudo isso, não apenas entender, mas cumprir o que está escrito na palavra, né? Exatamente. Isso aqui esse é o principal, na verdade, Esse né? exatamente. Que não seja como a insensata, né? E fala também do homem insensato, né? Tem aquela parte que fala, né? Que edificou a casa sobre a areia. Exatamente. Fala que o homem sábio, ele ouviu, né? Mas como ele faz a comparação do homem que ouve e coloca em prática, é como o homem que edificou a casa na rocha. Exatamente. Veio a chuva, veio a tempestade, veio o vento, correu, As abateu ali intempéries sobre a casa, acontecem. mas ela permaneceu de pé. Mas a insensata não, né? O homem insensato, ele tem o conhecimento, ele sabe, mas ele não se cuida, ele não cumpre, ele não obedece. E aí fala que é como o homem que edificou a casa na areia. Aí veio a água, veio a chuva, veio o vento, combateu a casa e a derrubou. Então, que não Exatamente. venhamos ser apenas um conhecedor,
mas aquele que busca conhecer e que busca praticar e obedecer a palavra. Isso que é o mais importante. Agora, a grande realidade da palavra é exatamente essa. Quando você começa a ler de uma forma compreensível, quando você começa a entender exatamente o que está tratando, você é confrontado continuamente. Cada vez que eu leio a palavra, eu sou confrontado. E cada vez que eu sou confrontado, eu me sinto convidado a mudar determinados níveis de comportamento que eu tenho. Ainda que eu não consiga de primeira, ainda que eu não acerte de imediato, mas as coisas vão sendo construídas porque a palavra de Deus, que é viva, que é de fato uma palavra viva, vai gerando em você toda essa fundamentação, todo esse lastro que você precisa para poder vencer aquilo que é intercorrência negativa na sua vida. E é interessante esse confronto que você fala, né? O senhor nasceu numa família, num lar evangélico, correto? Eu nasci em um lar evangélico. Infelizmente, nem todos teve, digamos assim, essa sorte. E eu mesmo não nasci num lar evangélico. Eu tive uma vida totalmente entregue à sorte, né? Mas, querendo ou não, eu tinha os momentos que eu ia à missa e lá eu ouvia a palavra. Tanto que eu nunca esqueço que uma palavra, desde quando era menino, meus 7, 8 anos, que falava do filho pródigo, e aquela palavra ficou guardada na minha mente até 2007, que foi o dia que eu me converti. Porque ali eu comecei a me confrontar quando eu comecei a ler a Bíblia. E ali eu vim entender que eu estava todo errado. Porque eu fui num culto normal. Cheguei num culto normal no domingo, fui convidado, passei um dia bebendo entre amigos e tudo. E para mim, eu tava um cara que tinha uma vida perfeita. Não mato ninguém, eu não faço mal para ninguém, no meu modo de ver, ali o meu comportamento nessa terra. E de repente eu tô lá na igreja, e aí no final o pregador faz o apelo: você quer aceitar Jesus? Eu falei: não, não, já tenho Jesus. E mesmo assim eu fui lá à frente para receber a oração. E nessa oração tinha mais 4 pessoas. Tinha 2 do meu lado, 2 do outro. E ele: hoje 5 pessoas aceitaram aqui a Jesus. E eu pensei comigo assim: 2, mas 2 ele está contando errado. Só 4, eu vim aqui só para uma oração. Só que na segunda-feira, um desses amigos me chamou para comprar uma Bíblia. E quando eu comecei a ler a Bíblia na segunda-feira, no dia 1º de outubro de 2007, no estúdio de rádio, eu trabalhava na rádio 106 FM em Dias Dávila. Você conhece Dias Dávila, né? E eu comecei ali a ler Mateus, como se deve orar. E aí, lendo ali o Pai Nosso. Depois eu comecei a entrar no Sermão do Monte. E comecei a entrar quando Jesus ele foi preso e foi humilhado e levado ali, e foi cuspido, e as pessoas blasfemavam contra ele, xingavam. E eu comecei a ver Jesus como que fosse um adolescente que cresceu comigo lá na roça, que foi à escola comigo, que era jovem, cresceu comigo, que era um amigo, e estava passando por aquilo tudo naquele momento, e eu não fiz nada, não estava fazendo nada. Então aquela palavra me confrontou, e eu acabei vendo em mim ali um miserável, uma pessoa que não estava fazendo nada por tudo aquilo que Jesus estava passando ali, um inocente, sendo ali massacrado, e eu apenas de parte olhando. E isso me confrontou naquele momento. Então, o que você fala, né? Quando você começa a ler a palavra ela te confronta. E aí onde vem a mudança. Então, eu glorifico a Deus, porque esse encontro, essa mudança comigo aconteceu de forma assim, lendo a Bíblia no trabalho, em casa, no carro, onde eu estava. Então, sempre que eu paro para ler uma palavra, é ela que me confronta, e é algo extraordinário. Mais penetrante do que a espada de Dois Gumes. Aí é que é realidade, né? Exatamente isso. A palavra de Deus ela é fantástica. As pessoas elas enxergam muito a Bíblia como um conjunto de livros apenas, ou apenas como livros que são históricos, que apresentam até um Jesus históricos. Mas quando você começa a entender exatamente como Deus se apresenta na Bíblia e como nós somos confrontados a nos tornar filhos, a sermos como filhos, naturalmente você percebe que a ação do Espírito intervém na nossa relação com Deus. O que aconteceu com você, você lê, mas o sobrenatural está acontecendo ali, mudando, porque a Bíblia diz em João 6 que é o Espírito Santo que nos convence da É justiça e do verdade. juízo. Então, à medida que você lê e que você tem conhecimento, você passa a compreender exatamente aquilo que é a verdade absoluta na sua relação com a vida e na sua relação consigo mesmo.
É preciso que a gente entenda a Bíblia sobre esse aspecto. É por isso que eu sempre faço essa ressalva, porque a gente começa, às vezes sendo assim, muito severo quando a gente percebe que a igreja não está preocupada necessariamente em ensinar a Bíblia às pessoas. Porque se você ensina as pessoas a lerem, naturalmente você vai ter pessoas saudáveis, pessoas comprometidas, e o líder vai ter menos trabalho. Porque você vai estar exatamente com pessoas que são saudáveis. A Bíblia tem esse poder, porque ela de fato é a palavra de Deus intervindo diretamente na vida do homem. Toda ela. Toda ela. Em todos os momentos você vai ver Deus agindo através da sua palavra para aquele que realmente deseja e que abre o coração para crer sobre essa verdade. É dessa forma que aconteceu com você. Eu nasci em um lar cristão, você fez essa observação, mas eu me lembro que com 14 anos de idade eu estava na cidade de Uruçuca, no interior da Bahia. Eu estava em um congresso de jovens e você sabe que havia um momento na nossa vida em que você ia para esse congresso, participava, mas também você queria muito era namorar, né? E lá em uma dessas aí eu estava nessa de querer namorar e tal, aquela coisa toda. Resultado foi que eu fui nessa intenção, mas foi um dia que o Senhor me pegou de jeito e foi ali que ele começou a falar sobre o meu ministério, sobre a minha vida, sobre aquilo que ele desejava. E foi ali que eu fui confrontado diretamente pelo Ou Senhor. seja, foi um encontro, então, direto, Um real. encontro muito real Porque você tinha aproximação, tinha conhecimento, mas não, digamos assim, não tinha a partir da maturidade, talvez? palavra. A partir da palavra. Olha, Morivaldo, a gente precisa entender uma coisa muito simples. Deus se agrada de nós e Deus, ou distante, né? Deus se agrada de nós. Não tenha nem dúvida disso. Deus nos honra, Deus nos ama de uma forma incomensurável. Mas você percebe que quando existe aquele encontro, lá no capítulo 1º do livro de Jó, que Deus provoca o inimigo quanto à figura de Jó. Porque o inimigo, ele faz ali, né, ele só é fiel porque você dá tudo. Exatamente. Agora, olha a grande sacada que existe ali. Deus provoca, mas Deus já sabia quem era Jó no contexto de toda a sua história, porque lá no final, Jó vai dizer assim, versículo 6, do 42 ou 41, 42, eu acho. Antes eu te conhecia, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Antes, tudo que eu fazia na minha vida de uma forma correta é porque eu fui ensinado dessa forma, ela pela tradição oral. Hoje, no entanto, eu conheço quem de fato é o Senhor agindo e intervindo diretamente na minha vida. Então, mesmo quem nasce no Evangelho e vem sob essa tradição, vai ter um momento em que ela vai ser confrontada pelo Senhor e ela vai dizer exatamente o que Jó falou. Para viver a experiência Exatamente. individual. Não Individual. apenas Antes, do que falaram, do que ensinaram, não, mas viver a sua experiência. exatamente. Eu te conheci porque meu pai me ensinou dessa forma. Eu te É. conheci porque eu nasci em um berço evangélico. Eu te conheci porque eu fui criado na igreja. Mas não é isso o bastante. Eu preciso, de fato, e aí Deus permite que Jó seja confrontado, e você vai perceber que a partir do capítulo de número 29, capítulo número 39, você vai ver que Deus vai começar a questionar Jó claramente. Você, em outras palavras, você sabe exatamente quem sou eu? Você estava aqui quando eu criei o mundo? Você estava aqui? Você sabe a força que o Leviatã tem? Você sabe que eu tenho maior força? Deus vai começar a mostrar a Jó que ele fazia as coisas certas, mas que ele não tinha conhecimento da autoridade de Deus. Aí E é que na realidade ele não sabia ele não nada. sabia nada. Então, algumas vezes a gente nasce no Evangelho, a gente vive o Evangelho, mas nós somos meros religiosos, que praticamos as coisas de forma correta porque assim fomos ensinados. Mas Deus, como diz lá em Efésios 1:4, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo nos escolheu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis nele, ou seja, Deus que já nos escolheu, Deus que já nos conhecia, Deus pega a gente e coloca no exato lugar que a gente precisa para poder ter essa experiência com o Senhor e viver essa realidade com Deus. Coisa boa é, viu, viver uma experiência individual, uma experiência exclusiva com Deus, não apenas uma experiência do ouvir falar.
Exatamente. Isso é realmente muito forte. Pastor, você, né, falou aqui, né, que já veio de uma vida eh, dentro da igreja, sua família, igreja, pai, pastor. E dentro do ministério existe pastores, missionários, obreiros que estão ali destinados a, a ajudar o decorrer dos cultos, e existe aqueles pregadores itinerantes que estão viajando, pregando aí por todos os lugares, mas o teu chamado específico é de ensinar. De ensinar. E isso é um fato, porque a gente vê a maneira de você estar, né, nesse bate-papo com a gente, né? Essa coisa de explicar, de orientar, isso é sensacional. E no chamado na vida cristã, é interessante que cada um, Deus, ele dá um dom, né? Uns é de ser pastor apacentador, e o senhor já passou por esse também, esse processo, já foi apacentador. Sim, o exercício pastoral, eu diria para você que é o exercício mais dinâmico que existe na igreja, porque você tem que aconselhar, você tem que ensinar, você tem que visitar, você tem Na verdade, o apacentador é aquele que tem que fazer todos um pouquinho, né? você faz de tudo um pouco. E se você for olhar, a percepção pastoral, ela realmente é muito bem identificada, muito bem colocada na figura de um líder, porque quando você trata com ovelhas, você trata exatamente de todas essas questões. Você tem que tosquiar, você tem que, às vezes, dar uma varada, de vez em quando você tem que puxar, você tem que colocar, você faz tudo isso dentro do contexto pastoral. E é algo que realmente assim me encanta muito ser pastor, porque lidar com gente é algo que realmente me move a minha alma. Mas eu gosto muito de estar ensinando, eu gosto muito de sala de aula, eu gosto muito de estar nesse bate-papo, eu gosto muito de passar essas informações. Só que tem um detalhe assim importantíssimo. Você sabe qual é o grande legado do professor? Sabe qual é a grande sacada do professor? E as coisas que mais me trouxeram alegria? E eu vou lhe dizer isso aqui, assim, só um exemplo interessante. Antes de estar vindo para o Brasil, eu liguei para a escola de meu filho e quem atendeu foi um menino chamado Lucas. E aí, meu filho tem o mesmo nome que eu. Eu disse, olha, o Alião Prota, meu filho e tal, que estuda aí. Aí ele disse assim, ele é Alião Prota Júnior? Eu disse, o Lucas disse, eu disse sim. E o senhor é Alião Prota? Eu disse, sou o pai dele. O senhor foi meu professor de teologia. Olha aí. Eu devo muito do que eu aprendi ao senhor. E o lugar onde eu estou hoje, eu devo ao senhor, eu devo muito do que o senhor me ensinou em sala de aula. Você sabe qual é o grande legado do professor autêntico? É ver que seu aluno lhe superou. E isso é perfeitamente bíblico, porque o Senhor diz assim: olha, vocês vão fazer coisas maiores do que eu. O próprio Jesus, ele falou isso para os discípulos, né? Porque ele era um mestre por excelência. Isso é forte. Quem ensina, ele tem que entender: eu preciso doar de tudo que eu tenho para que nisso que eu dou, ele possa adquirir mais algumas coisas e ele chegue muito mais longe de onde E cheguei. evoluir. E evoluir. Essa é a grande sacada de quem ensina. Então, eu gosto muito de ensinar por isso, porque eu gosto de saber que as pessoas estão indo mais longe. É muito simples. Dia 31 agora foi a reforma protestante, E isso é bom de falar um pouco sobre isso também, né? 506 anos, se eu não me engano, 1517, exatamente 1517 quando aconteceu. Aí a minha pergunta é a seguinte: eu entendo que Lutero foi um grande homem, não tenho nem dúvida disso. Mas qual foi a fonte que Lutero bebeu? Tá entendendo? Existe alguém por trás. Existe alguém que fomentou. Claro que se você for ver a história, ali no livro de Romanos e tal, aquela coisa toda, você tem toda essa percepção romântica no processo, que é interessantíssimo e é real, é história, que é fato, mas de que fonte foi que ele bebeu? Quem foi o professor? Quem foi que orientou? Quem foi que trouxe? Quais foram as influências? Será que foi John Wycliffe? Será que foi John Russell? Quem foram as pessoas que intervieram antes de forma que fizesse com que ele tomasse esse posicionamento? Essa é a grande questão. Grandes líderes existem hoje porque tiveram grandes professores por trás. Então, ensinar é, de fato, a base mais importante que existe em qualquer sociedade. Isso é forte, isso aí. Você fala uma coisa aí que é grandioso, né? Porque tem gente que, eu acho isso até de forma medíocre, né? Que quer ensinar, mas não ensina na íntegra
tudo aquilo que possa extrair para aquele que é aluno poder evoluir mais. Tem uns que se acham inferiores porque o aluno conseguiu avançar e ter até um conhecimento a mais, mas você fala que não, é para você uma alegria, é um feito saber que o teu aluno ele pode evoluir e ir além de você. Isso Exatamente, é tem que interessante. ser. E trazendo essa palavra bíblica, então, que o próprio Jesus ele fez isso, né? Vocês farão coisas maiores que eu. Isso realmente E é. não é fato, se você olhar, tudo bem. Aí você olha, porque o ministério de Paulo foi maior do que Pedro. Não, o ministério de Paulo teve mais escritos do que o de Pedro. Aham. Mas o ministério de Pedro foi tão grande quanto o de Paulo. E o de ambos foram muito mais intensos, intervieram muito mais na sociedade do que o de Jesus. Em termos de tamanho, eu não posso negar que a base, a fundamentação teológica, a fundamentação de princípios que ali foram estabelecidos Esclarecedora. por Cristo, Cristo deu a base. Mas esses homens, eles difundiram o evangelho. Esses homens fizeram com que todo mundo até então conhecido conhecessem quem era Jesus Cristo. Foram eles que fizeram a progressão. Então, de fato, aquilo que Cristo disse, vocês vão fazer mais, vocês vão chegar mais além, vocês vão conseguir muito mais do que eu estou conseguindo. Não estou falando do feito cruz e ressurreição. Eu estou falando do fato de que eles aprenderam e foram impactados o suficiente para poder chegar lá e conseguir intervir na sociedade como eles intervieram. É forte. Pois é, nesse assunto aqui, né, a gente esticar aqui leva muito tempo, muita coisa para ser compartilhado, mas o pastor Aliel, como ele diz aqui, né, ele está nessa missão aqui em Portugal. Espero que em breve a gente venha aqui também para a gente até buscar um assunto mais específico dentro da Bíblia, dentro de tudo que a gente está vivendo nos últimos tempos. E esses assuntos que eu gosto às vezes de trazer os convidados a mais vezes aqui na mesa do Falando Sério. É um programa diferenciado, algo que eu aprendo, algo que eu amo, e compartilhar com os meus inscritos o conhecimento da palavra não tem preço. Essa é a minha missão também dentro da comunicação. Para mim é uma honra tê-lo aqui Fico conosco, né, grato, trazendo aí fico um grato. pouco da tua história e trazendo também o conhecimento do histórico bíblico, do que você tem feito, que é a tua missão, ensinar Amém. teologia, ensinar sobre a palavra de Deus. Para mim isso é muito bom. Te agradeço, desejo sucesso e que logo mais, em breve, né, possa estar completa a tua família aqui em Portugal e você Paz. cumprindo aí, querendo ou não, você está fazendo o ID, né? Está fazendo o ID aqui em Portugal e em Não, breve se encontrando com o teu propósito, o propósito de Deus, na verdade, na tua vida amém. aqui. Eu creio, Morivaldo, que cada pessoa que Deus nos coloca para conviver nesses dias, existe um propósito sendo construído e se definindo para que o reino de Deus se estabeleça onde nós estamos. Deixa eu procurar a palavra certa, porque outro dia eu estava falando algo aqui especificamente de Portugal, que eu falei e não é uma palavra bem específica aqui. Aqui tem esses Aqui tem desencontros desses de palavras. desencontros, e aí a pessoa me corrigiu na hora, eu vim entender, e é só ela que está vindo na mente, mas deixa eu trocar aqui. É. O que eu quero dizer para você e para as pessoas que são cristãs é que tudo que Deus tem lhe dado, no contexto do que você está vivendo hoje, seja no trabalho que você está fazendo fora desse espaço, seja o que você está difundindo aqui, isso é exatamente o instrumento que Deus está lhe dando para que o nome dele seja propagado. Isso não é nada mais, nada menos do que aquilo que Deus está fazendo gerir para que o nome dele seja engrandecido a partir da sua vida e da minha vida. Então, as pessoas que vão conviver com a gente durante esse tempo são pessoas que naturalmente Deus está colocando para que nós possamos refletir o Senhor não apenas com o nosso modo de ser, mas também com a palavra pregoada, dita, falada e expressa. As pessoas costumam dizer, tem inclusive uma frase que diz mais ou menos o seguinte: pregue o Senhor todo o tempo, e se for possível, pregue com a palavra. Ou seja, ele está querendo dizer, pregue com a vida. Eu entendo o seguinte, que a gente precisa pregar com a palavra audível, falada, definida, esclarecida, sim.
e a vida como consequência de alguém que intervém no meio através da palavra de Deus e vive ela todo o seu contexto. Então, tem que se falar de Jesus, tem que se trazer à baila essa percepção de Cristo esclarecida, não apenas no comportamento, mas também na fala. Então, tudo que Deus tem colocado aqui nas suas mãos, tudo que Deus tem colocado e as pessoas com quem nós estamos convivendo hoje, é exatamente para que a gente possa pensar em algo muito maior, que é o reino de Deus, que precisa ser esclarecido de forma muito clara, muito definitiva nesse país chamado Portugal e onde quer que nós coloquemos os nossos pés. É assim que as coisas têm que funcionar. Maravilha, essa é a nossa missão. Eu, no caso, né, que você fala assim, daqui em Portugal, da tua missão aqui em Portugal, eu, no meu caso, no mundo inteiro, porque a gente está na internet, a internet, graças a Deus, nos dá essa liberdade de a gente ultrapassar fronteiras. E eu sempre peço a Deus que me dê sabedoria, como eu posso me comportar como um profissional da comunicação, mas principalmente como um servo que possa propagar o amor e a graça de Jesus para as pessoas. Deixa eu te falar uma coisa importante, só para você entender esse processo como é agradável, isso que o Senhor está colocando nas suas mãos. Na época da pandemia, uma das ações que eu tive foi o seguinte: eu desliguei a televisão e disse, eu não quero ouvir notícias, porque se eu ouvir notícias vai trazer confusão para minha mente. E como pastor, na igreja que eu estava, nós decidimos que nós não iríamos fechar a igreja, mas que nós iríamos agir em favor das pessoas. Então a igreja ficou aberta, não ia mais do que meia dúzia de pessoas, não ia pouquíssimas pessoas iam, mas a gente estava ali dando apoio para elas. E uma das coisas que a gente fez foi visitar pessoas dentro das suas crises. Então, eu vivi diretamente como pastor. Na minha cabeça funcionava assim: se eles precisam de médico, eles também precisam de pastor. Então, a gente não se furtou a isso. Eu lembro que eu chegava mais minha esposa em casa, tirava a roupa todinha, colocava dentro de um saco, e eu passei toda a pandemia e, graças a Deus, eu nunca tive dificuldade, ninguém lá em casa pegou. Mas qual é o ponto que eu quero trazer? É que nesse período, eu comecei a fazer uma live às 6 horas da manhã em minha casa. E de repente, da minha casa, eu estava atingindo 4 continentes. Dos 5, eu estava atingindo 4. O que você faz aqui é obra de Deus para que de repente pessoas de fato no mundo inteiro vejam, porque você está aqui permitindo que um sexto continente aconteça. Eu chamo esse continente de comunicação. E essa comunicação via internet pode chegar no mundo inteiro. Nos lugares mais inóspitos que as pessoas não conseguem nem compreender sobre Jesus, essa comunicação chega. Então, o que Deus lhe deu aqui, de fato, foi muito mais do que uma igreja, muito mais do que um templo fechado. Deus lhe deu a igreja no sentido de que ela é chamada de fato para fora, como diz a palavra, eclésia, no sentido de ser chamado para fora. Esse espaço aqui é o espaço que Deus está santificando para que vidas possam reconhecer a palavra de Deus a partir de você. Amém. E eu creio nisso. Eu creio nisso e eu sempre, né, tenho respeito e liberdade para todos que sentam aqui. A gente Claro, não faz acepção de pessoas, né? A gente como profissional e como ser claro, humano, claro. eu, né, busco ouvir a todos suas posições, seus pensamentos, mas claro, a gente está sempre defendendo aqui o amor e principalmente não o amor fingido, não o amor apenas de pronúncia, mas o amor de Jesus, o amor da palavra, que mesmo que você às vezes seja de uma forma direta que não agrada a todos, mas que a gente possa expressar a verdade com amor para que as pessoas venham entender que estamos vivendo num mundo que é preciso ter um despertamento, não viver apenas de ilusão, não viver apenas no mundo de fantasia, mas que temos um Deus que cuida da gente, um Deus que transforma, um Deus que muda a história, um Deus que faz acontecer propósito que para o homem parece ser impossível. Então Amém. eu busco isso. Desses 24 anos de rádio e TV, depois, nesses últimos 15 anos que eu tive essa aproximação, esse encontro que eu falei aqui, por intermédio da palavra, dentro do estúdio, sozinho, eu busco isso, que eu possa ser um instrumento no contexto que Deus me colocou como profissional da comunicação, não apenas para estar fazendo comunicação por fazer, mas dentro dessa Isso. comunicação também transmitir a graça, o amor,
a transformação de Deus na Amém. vida das pessoas. E isso é que me faz feliz. Eu creio E nisso. essa conectividade com pessoas é que é maravilhoso. E para mim, só agradeço que você possa, né, realizar os sonhos e os projetos que Deus tem para a sua vida, porque os sonhos de Deus, elas estão conectadas com os nossos sonhos. Se você tem um sonho, se você tem um projeto, antes de você mesmo, Deus já projetou para você. E eu Amém. creio que está tudo já Sempre preparado e o tempo caminhando. certo vai se concretizar tudo. Amém. Sucesso, tudo de bom. Deus continue Deus abençoando. abençoe. E os nossos inscritos, né? Deixe seu comentário, compartilha bastante. Segue aí também o pastor Aliel. Esse livro não está disponível aqui ainda em Portugal, não? Não, não está. Não está não, né? Ainda Mas o outro que você vai lançar, eu quero lançar aqui. só repete o nome aí, é Entendendo, Compreendendo, Como ler e compreender, como ler e a Bíblia compreender a corretamente. Bíblia corretamente. Esse você vai lançar aqui. Esse eu quero lançar aqui. Pronto. Estou trabalhando em cima disso. Esse não tem disponível na internet como e-book, não. Só impresso mesmo. Ainda também não. Pronto. Mas para te seguir nas redes sociais, qual é? É @AlielImprota, que é justamente o meu Instagram. Eu @ Aliel Improta. Aliel Improta. Eu trabalho mais no Instagram. No Instagram a gente convive mais nessas inter-relações aí. Maravilha. Então tá aí, gente. Mais um bate-papo aqui no nosso Falando Sério Podcast. Beijo no coração e até o próximo episódio. Compartilha aí, curte bastante. Vai lá também no nosso Instagram e segue aí a gente no Instagram. E tem também um TikTok agora, tá bom? Que a gente coloca lá uns cortes, coloca uns vídeos curtos lá, que você possa ser aí abençoado com esse programa de hoje que teve Amém. aí, né? Ensinamentos maravilhosos. Beijo no coração. Tchau, tchau. Até o próximo.